Obrigado, antes de mais, por aceitarem o convite. Roberta, começamos por si. Também. Responsável pelo Salão de Estúdio Fio d'Ouro. Podíamos explicar um bocadinho e dar contexto de como é que foi o seu percurso profissional até hoje, a gerir o Salão Estúdio Fio d'Ouro? Sim. Antes de mais, eu agradeço a participação. Eu acho que me sinto lisonjeada com o Estúdio Fio d'Ouro. Tem 9 anos, então a gente se sente um bebê perante tanto trajetórias bonitas, enriquecedoras de tanta gente. Então, o Estúdio Fio d'Ouro tem 9 anos. E nesses 9 anos, 7 anos, acrescentamos um mundo masculino também na barbearia, né? Então, hoje a gente tem uma parte feminina e ao lado, literalmente ao lado, um mundo masculino. Então, hoje a gente consegue visualizar os dois mundos e até mesmo nas mídias sociais como é a comunicação. E o nosso foco é gerir talentos. O Estúdio Fio d'Ouro, ele não tem um nome de um geral, porque eu acho que todo mundo que está ali são multitalentos. Esse é o nosso objetivo principal. Tratam cada consumidor como um talento. Exatamente, exatamente. Ou seja, o nosso objetivo é tratar cada um de forma individualizada, tratar os profissionais de uma forma personalizada, com o talento de cada um. Então, esse é o nosso objetivo, tanto nas mídias sociais, quanto individualmente no tratar com os clientes. Muito obrigado. E Filipa, ouvi dizer que tens uma relação muito privilegiada com os donos dos XB Cabeleireiros. Podes explicar também um pouco o teu percurso e a tua relação com o salão? Sim, olá. Primeiro queria só agradecer o convite por estar aqui. Sim, eu sou filha do Beto e da Xana, portanto, filha do XB, né? Eu tenho 22 anos e o cabeleireiro tem 17, portanto, eu sempre fui acompanhando o crescimento do cabeleireiro, as várias fases, porque passou, e depois de acabar o secundário comecei a trabalhar lá. E já fiz um bocadinho de tudo, pronto, já estive nas unhas, já fiz maquilhagem, já fiz um bocadinho de tudo. E agora atualmente sou eu que estou a fazer a parte de gerir os conteúdos digitais, a presença digital do cabeleireiro, fazer marcações e pronto, claro que como é dos meus pais, o carinho é como se fosse meu, não é? Então faço também tudo o que é preciso, é isso. E não só do cabeleireiro, porque também há a barbearia. Também, sim. E como é que, ou seja, já és também o conteúdo dos dois, tanto do cabeleireiro como o barbeiro. Em termos de conteúdo, é muito distinto ou diferente a criação de conteúdo para mulher versus homem, ou não? Sim, eu acho que as mulheres, pronto, deixam-me um bocadinho mais entusiasmada, puxam um bocadinho mais por mim, porque elas interagem com o conteúdo muito mais e gostam de ver os nossos trabalhos, ficam entusiasmadas, mandam mensagens, elas chegam ao cabeleireiro e querem fazer vídeos e pronto, isso também dá assim um bocadinho mais pica. Na barbearia, eu acho que os homens gostam mais daquela palhaçadazita. O meu pai, para quem conhece o meu pai, não é? Pronto, ele gosta de estar sempre a cantar, a dançar, a tudo. E se eu puser um vídeo dele, aquilo, pronto, fica viral também, porque as pessoas gostam de saber quem é que está por trás. Se puser um trabalho, as pessoas gostam, identificam-se, mas não é a mesma coisa. No cabeleireiro, as pessoas estão entusiasmadas para ver o antes e depois, ser aquela montra digital dos nossos trabalhos, como vocês estavam a falar, também é importante. E sente, Roberta, esta mesma diferença, ou seja, tendo também um barbeiro, ou seja, uma barbearia, sente esta diferença de conteúdo, ou seja, partilha da mesma opinião? Eu acho... Sim e não, né? Eu acho que as mulheres são mais de opinar e eu sinto um retorno maior dos homens na questão das curtidas. Eu acho que os homens são mais rápidos, são mais objetivos. As mulheres, elas analisam muito para comprar aquele produto. Os homens, eles visam... Ok, olha, barbearia nova, deixa eu lá conhecer. Então, eles são mais objetivos de passar, eu gosto, não gosto, as mulheres não. Então, os nossos retornos... A gente tem clientes de longe que vêm e falam assim, olha, faz muito tempo que eu sigo vocês nas redes sociais, a gente mandou uma do grupo e se correr bem a gente manda o restante. Então, a mulher é muito mais precavida, muito mais minuciosa, então analisa mais, mas quando gosta, gosta. Mas claramente, ou seja,
há que haver um processo distinto de como gerir conteúdo para mulher e como gerir conteúdo para homem, especialmente quando há os dois espaços disponíveis, ou seja, cada um tem que ser uma comunicação única. No nosso espaço, o lado da mulher ela tem que ser muito mais minuciosa. A gente tem que dar muito mais informação, né? Então, a gente busca... Nosso público é falar com o consumidor. O homem, ele quer ver se o corte está bem alinhado. Então, para ele, uma foto tá ótimo. Para a mulher, não. A mulher, ela tem que ter a informação, ela tem que ter a foto, ela tem que ter o vídeo, ela tem que ter a cara. Então, ela quer ver muito mais do que o homem. Quer ver o passo a passo. Ela quer ver o passo a passo, como é que foi feito. Pessoalmente questiona, e como é que é isso, como é aquilo. Eu vi vocês ali. Mas... a interação ela é muito maior da parte feminina em questão do feedback e os homens são mais objetivos. Por isso que tem que ter uma linha para o homem e uma linha para a mulher. Não é a mesma coisa, não é o mesmo conteúdo, não é a mesma linha de pensamento. É muito mais exigente a mulher nesse sentido de saber e procurar informação e garantir que tem toda a informação possível antes de Exatamente. A mulher é mais questionadora, elas questionam, elas conversam. O homem é mais básico. O homem ele é mais direto. Então ele te faz uma pergunta, ok, é isso. É tanto que como, por exemplo, quando a gente lançou antes da pandemia o agendamento online, foi um dos diferenciais. A mulher era 10% no agendamento online, enquanto assim que nós lançamos em simultâneo, o homem 50% já adotou o agendamento online. Em um clique ele já... Hoje, 75%... No cabeleireiro, elas fazem 1000 perguntas antes de fazerem a marcação. Na barbearia, eles marcam e pronto. Hoje, 75% do nosso agendamento da barbearia ela é totalmente online. E eles são super soft, ou seja, se desenvolve. Hoje, 50% é online e 50% é aquela mulher que vai questionar, vai perguntar, vai querer saber mais informações além do que já tem. E olha que a gente é um salão que a gente gosta de dar muita informação. Então, a gente tem site. Quanto mais a gente fala, parece que mais interage, mais questões tem. Gosta também à vontade. Eu acho que a ver esses vídeos em que nós falamos das coisas que fazemos, mostramos os produtos, as pessoas sentem-se à vontade para depois irem mandar mensagens a perguntar. Olha, mas eu tenho esta dúvida ainda. Vocês já falaram, mas eu não percebi bem. Pronto, a pessoa sente-se. E sentem essa relação porque, pronto, há uma postagem constante, as pessoas sentem que o próprio salão está online, ou seja, estava para responder e para esclarecer todas as dúvidas, como a equipa de profissionais que disponibiliza do salão. E aqui, aponto um bocadinho para o Instagram do Estúdio Fiodor, que tem 40 mil seguidores, queria perceber um pouco se sempre foi normal para si ou natural para si, Roberta, a promoção do salão via redes sociais e como é que foi um pouco este caminho até chegar hoje de agendamento de publicações, de como é que gera todo este processo aos dias de hoje, porque foi experimentando várias formas de criar conteúdo. Exatamente. Nós já lançamos o Fio de Ouro já pelo Facebook e teve um vídeo de alisamento que viralizou, mas nessas trajetórias a gente foi conhecendo mais o perfil, até mesmo que nós vamos mudando. Cada ano somos diferentes do que somos no passado. Então, cada passo que nós damos, a gente vai alterando as mídias sociais, vamos estudando. Então, por exemplo, em questão de marketing digital, nós já tivemos experiências, por exemplo, de nós mesmos fazer o nosso vídeo. Já tivemos experiência dos profissionais fazerem os seus vídeos e a gente republicar. Nós já tivemos experiências de buscar marketing fora do salão. Hoje, por exemplo, contando da minha experiência, eu busquei profissionais de marketing que agregam, estão diariamente dentro do salão para perceber o que é o nosso universo, qual é o nosso intuito. Então, nós fazemos um alinhamento interno, porque eu acho que foi isso que funcionou para a gente, onde elas entram, né, quando eu falo elas, porque são duas mulheres, então elas entram na personalidade, ou seja, elas sabem o que estão fazendo, elas estudaram o que é o marketing, qual é a linha que a gente vai, então elas nos orientam e a gente segue. E eu sou uma pessoa muito metódica, então tem que ter muita antecedência. Então, nós digamos que a gente tem 6 meses de antecedência de um marketing para que tenha exatamente uma rotina. Então, hoje nos stories a gente tem um mínimo de 15, máximo de 30, um dia mais agitado, mas a gente tem sempre postagens de domingo a domingo, nós temos sempre comunicações e analisamos o nosso perfil. Então, a gente viu
o que era o nosso seguidor, qual é o melhor horário. Então, a gente vai analisando uma simétrica e o que está acontecendo em volta. Eu acho que o marketing é um todo, né? Vem dos profissionais, a gente tem reuniões mensais, então tem ideias, tem gente que traz, olha, viu esse Reels está funcionando, a gente já faz agora, passa na frente das programações, porque é uma tendência. Então, a gente tem o que está programado, nós sabemos o que vai ser lançado, por exemplo, o filme da Barbie. O filme da Barbie foi uma das coisas que meses antes a gente já sabia que ia ser lançado e com certeza ia viralizar. Então, antes, a gente aproveitou situações e já lançamos. Natal, a gente sabe que Natal é um momento que a gente não tem tempo nem de respirar. Então, a gente aproveita meses antes para lançar a programação de Natal. Já está pronta. Halloween a gente fez em pleno inverno. E as clientes olham assim, o que está acontecendo? Não, você vai ver em outubro. Em outubro você vê o Rio do Halloween. Só destacar, porque pode ter passado despercebido, mas a programação é feita com 6 meses? Com 6 meses. Okay. Ou seja, então, hoje eu tenho 6 meses à frente, já programado, que nós vamos lançar uma grelha. E a cada ano, a gente senta e analisa qual é o foco, qual é a linha que nós queremos hoje, né? Então, por exemplo, tivemos um ano que a gente focou muito em tratamento, então é essa linha que eu quero seguir, uma sequência, porque eu entendo que como mulher, eu sou uma pessoa muito exigente, então eu falo assim, meu público é bem exigente, então a gente tem que se analisar o que a gente quer e qual é o público que a gente quer atrair. Então, se eu quero atrair um público de informação, então eu tenho que seguir uma linha. Então, hoje eu não posso publicar uma coisa e amanhã pular para uma coisa. Então, por exemplo, esse é o ano do tratamento. Então, foi o ano falando de tratamento, falando de marcas. Todo domingo a gente postava um Reels de uma profissional capacitada para responder as perguntas, de falar com propriedade e atrair do profissional que é melhor. Ou seja, são 6 meses de antecedência, 1 ano de visão. E como falamos, realmente é muito trabalho. É muito trabalho. Mas sente que compensa o esforço e o trabalho, a dedicação da equipa, ou seja, que tem um retorno depois do outro lado em clientes, ou seja, clientes que vêm das redes? Sim, com certeza. O retorno ele é instantâneo. Por exemplo, quando a gente lançou o molecular, num feedback, no mesmo dia a gente já sentiu perguntas aonde vende, como é que está, qual é o tratamento, ou seja, foi só um pré-lançamento e a gente já sentiu o retorno. E o retorno ele é gradual. Eu acho que ele vai crescendo conforme você tem constâncias nas redes sociais e vão trabalhando. É escolher uma linha e pensar, não existe uma linha certa. Como eu falei, a gente já tentou várias, mas a gente tinha o claro objetivo para quem eu vou trabalhar. Né? Qual é o meu foco? Então, no nosso caso, a gente sempre teve essa informação. Né? Então, nós trabalhamos com uma equipe grande e o foco era que tenha uma harmonia. Então, a gente vai colocando nas mídias sociais aquele que tem maior propriedade sobre aquilo, tem domínio sobre aquilo, né? Ou seja, por exemplo, quem fala hoje sobre os produtos, sobre os tratamentos é uma terapeuta capilar, mas toda a equipe está treinada, a questão é isso. Só que eu tenho uma porta-voz e que vai dar destaque. Talvez eu tenha um outro profissional que é muito bom em corte. E esse profissional é onde eu vou dar maior destaque porque ele é excepcional em corte. Vou ter outro que tem muito bom talento em alisamento, em loiro. Então, todos fazem tudo. Só que todos nós buscamos talentos diferenciados e temos que ter propriedade naquilo que está falando. E falando um pouco desse ponto, a importância de, quando recruta também profissionais, ou seja, ao longo dos anos para o Estúdio Fiodor, é algo que menciona, porque sim, como a criação de conteúdo é feita por todos, é algo que menciona? Ou... Sim, esse é um ponto importante. O Fio de Ouro, eu digo que ele é muito inovador, eu sou muito agitada, então aquilo dele tem que ter crescimento constante. Eu falo que eu sou uma rede social, né? O que é ontem, o trend de ontem já não é o trend de hoje. Então, na entrevista, a gente sempre menciona que o profissional ele tem que estar muito aberto. E a gente entende que não existe certo e errado. Existem pessoas que se conectam e são muito próximas. Então, nós se mostramos. Né? Hoje, eu estou aqui. Amanhã, pode ser outro profissional que esteja aqui. A gente aproveita os momentos ociosos, ou seja,
hoje faltou uma cliente, então se faltou essa cliente, esse buraquinho está preenchido, nós temos que administrar isso para criar conteúdo, é a nossa forma. Então, quem é o conteúdo de hoje? Hoje eu não tenho uma influencer dentro do salão, então o conteúdo somos nós. E é uma forma de interagir com a própria cliente. Por quê? Ali é uma profissional que está fazendo o antes e o depois, está criando uma conexão com uma cliente que está visualizando, porque nem sempre ela sabe que é uma profissional. Só que quando ela senta da cara, vi o seu Reels, ficou muito bom. Então ela entende e já cria uma conexão com o próprio profissional. E é o que eu falo internamente, é de gerar de um limão fazer uma limonada, porque às vezes a gente tinha um horário vazio e vamos criar um conteúdo sempre na linha, ou seja, eu já sei que vai existir esse conteúdo. Uma oportunidade, a gente já cria aquele conteúdo. Então, a gente já tem roupa preparada, já tem tudo planejado para que aquele conteúdo seja criado. E os profissionais têm que estar abertos a isso. Então, falamos aqui da parte profissional e dos colaboradores, também da parte de agendamento. E Filipa, questionando-te mais da parte do consumidor, ou seja, das clientes que entram no salão, e obviamente para criar conteúdo de antes e depois e os vários processos, é a cliente que aparece, ou seja, como é que se gera este convite ou querer participar? Há uma vontade ou são vocês que pedem? Como é que gerem a parte da cliente aparecer nos vídeos? Sim, eu pergunto sempre, não é? Podemos tirar uma fotografia do seu cabelo, fazer um antes e depois, importa-se que apareça a sua cara, e geralmente as pessoas, como já veem os vídeos, ou foram lá porque viram alguma coisa na internet, ou porque a amiga foi lá e fez o vídeo e ela também quer fazer, e então as pessoas já sentem, acho que elas também já estão entusiasmadas, tal como eu estou para fazer o conteúdo, elas também ficam entusiasmadas por aparecer, e especialmente se forem fazer assim uma mudança, qualquer coisa. Às vezes o que acontece é aquela coisa de, mas hoje com esta cara, não sei o quê, a pessoa não estava à espera, algumas já são, mas... e aí há alguma coisa que se possa fazer? Sim, eu digo sempre, não se preocupe, se não tivermos tempo para fazer uma maquilhagem ou assim, eu mostro-lhe, se você não gostar, eu não publico, claro, se achar que a sua cara não está... se não se sentir confortável, eu não publico, mas sempre que nós temos tempo, tentamos oferecer a maquilhagem, se não tivermos tempo, acho que também hoje em dia não há... Antes era um bocadinho tabu essa coisa dos filtros e não sei o quê. Eu digo à pessoa, mete-lhe um blush, mete-lhe um batom e a pessoa vai se sentir melhor, porque eu própria, se calhar não ia querer aparecer assim com a cara. Por exemplo, estive a trabalhar a noite toda, às vezes temos clientes que são enfermeiras e estão a noite toda a trabalhar, vão para lá às 9 da manhã para o cabeleireiro. Claro que não estão no seu auge de beleza e não estão tão confiantes. Eu acho que depois a pessoa fica mais confiante e as pessoas gostam, acho que não tem problema nenhum. Bem, depois. E aderem e pedem para participar depois. Sim, as pessoas gostam. E em termos depois da edição, que tocaste aí no ponto de, mesmo que não seja possível ter a maquilhagem por uma questão de gestão de tempo e tudo, há a parte da edição de fotos, ou seja, trabalhas neste caso com muitas ferramentas de edição, ou é tudo um pouco mais... É muito orgânico porque depende um bocadinho do conteúdo que esteja a fazer, mas sim, tentamos sempre, hoje em dia com os iPhones e tudo mais, a foto quase fica logo perfeita quando tiramos e quando a luz é boa, mas às vezes, hoje, especialmente agora no inverno, é muito mal para quem está a tentar tirar fotos de cabelo, porque a luz natural brilha muito mais do que uma luz artificial, então às vezes, pronto, é normal se a foto, como foi tirada, não fica logo perfeita. Às vezes temos que aumentar a luminosidade, ou baixar os amarelos, ou tantas coisas que nós podemos fazer, portanto, com o Lightroom, Photoshop, porque há vários fatores, não é só tirar a foto e pronto. Às vezes temos a sorte e fica logo perfeita, não é? Mas... Sim. Agora nesta altura. É muito difícil a parte do... Quando queremos comunicar cor, ou seja, e não estamos a falar de um negócio de restauração que sempre é mais fácil ter a parte da luminosidade controlada naquele prato ou em determinado processo. Estamos a falar de cor, ou seja, que é o que nós queremos passar, aquela vivacidade e aquela intensidade que é muito difícil de passar numa imagem. E que às vezes é preciso dar o determinado retoque para tentar um bocadinho ser o mais real possível. Sim, tentar que fique o mais parecida à realidade, não inventar uma cor diferente.
Sim. E aqui falamos também da parte os profissionais se entram no processo ou não, ou seja, a Roberta estava a dizer que obviamente há uma responsabilização que todos os profissionais têm que aparecer, ou seja, já sabem quando estão no estúdio Fiodor que podem ter que criar vídeos e que vão ter que aparecer. Em termos do XB Cabeleireiros, quem tira as fotos e quem gera mais esse processo és tu, neste caso, mas há sempre essa disponibilidade ou essa formação aos outros profissionais quando tu não estás, como é que se gera? Sim, é assim, eu faço várias coisas no cabeleireiro, então às vezes não tenho tempo para estar a tirar fotos de toda a gente, e agora temos o cabeleireiro aqui em Lisboa também, então não consigo estar em todo o lado, por mais que eu queira. Então, sim, damos sempre dando dicas aos nossos colaboradores de como é que podem tirar a foto. Olha, este sítio aqui não é bom porque esta luz não é boa, ou, pronto, tentando sempre dar dicas, fazer tudo dentro da mesma linha. Não temos assim uma equipa muito grande de marketing, que sou eu, e pronto. Então conto sempre com a ajuda dos meus colegas e todos eles se sentem à vontade, ou seja, nós não fazemos um casting quando os contratamos, então agora vi que estás a fazer um vídeo para o Instagram, como é que ias falar? É normal, há pessoas que não têm tanta vontade à frente da câmara e essas pessoas eu não vou obrigá-las a fazer um vídeo, né? Mas tento sempre incluir nos vídeos, ou se não aparecer sozinha, aparecer com outra colega, que assim uma pessoa puxa pela outra, sentem-se as duas mais à vontade, portanto, haver assim essa dinâmica. E quando depois criam conteúdo, ou seja, e é uma pergunta para as duas, se existe, ou seja, se promovem publicações, quando é que promovem, ou seja, quando é que existe esse momento de investir por trás de um conteúdo para chegar a mais pessoas? Eu acho que acaba por ser um bocadinho orgânico, ou seja, se houver algum... eu também faço a programação das publicações, que tópicos é que vamos falar nesse mês, e se houver algum serviço que estamos a tentar vender mais, ou que vemos que está a ter mais adesão, claro que vamos investir mais nesse serviço. E depois às vezes também é muito orgânico. Eu posto uma foto que achava que não ia ter tantos gostos ou tantas pessoas a mandar mensagens por causa daquela foto e teve. Então fica, ok, se as nossas seguidoras que já estão aqui na página gostaram tanto, claro que vou patrocinar para que chegue a outras pessoas que também podem ser potenciais clientes. E no estúdio Fiodor também? As promoções elas são feitas de formas simétricas do que a gente quer vender mais, né? Então, hoje a gente tem uma classificação de vários serviços, então a gente analisa quais foram as fotos que mais tiveram, de uma forma orgânica, melhor performance com as clientes, e a gente destaca elas para promoção, sempre analisando no que a gente quer vender mais naquele momento, né? Ou seja, o que eu quero dar mais destaque. Então, como eu tenho vários serviços, então, olha, essa semana eu vou dar destaque mais. Né? Geralmente verão, elas buscam mais um perfil de serviço. No inverno, elas buscam outro. Na época dos casamentos, uma maquiagem. Na época, por exemplo, do outono, a queda. Então, a gente vai evidenciando maior serviços de acordo com também as estações, que é o que nos dá retorno. Estamos a viver. Né? Então, a gente vai para verão, todo mundo quer tratar o cabelo. Alisamento é uma coisa que todo mundo deixa para depois, porque não tem frizz, né? Quem quer frizz? Então, tudo depende muito do momento, do que nós queremos vender e do destaque que aquela foto deu em reflexo de uma forma orgânica, ou seja, é feito um conjunto de informações para que eu possa destacar. Às vezes eu achei que aquele material ia dar um boom e aquele material não deu tanto, né? Então depende da percepção das clientes e das seguidoras, até mesmo uma diferenciação, porque se eu tenho uma página física, o Instagram, digamos assim, me dá uma dimensão. Ele solta meu material para uma certa quantidade. Se eu tenho uma página empresarial, ele reduz o meu alcance. Então, às vezes, tem uma diferenciação nas plataformas em quem é profissional e quem é pessoa física, digamos assim. Então, se eu coloco como profissional, eu tenho vantagens. Se eu coloco como pessoa física, às vezes eu tenho desvantagens. E analisar nas plataformas o que melhor traz de retorno para o salão. E o Instagram também tem os insights que nos ajudam muito a
aquilo é muito verídico, não é? Está lá os números, portanto, sabemos jogar um bocadinho com isso. Ele reduz o nosso impacto em promoção, porque os stories, eles são uma ferramenta diária que eu não preciso alavancar tanto as promoções. Ou seja, se eu tiver muito mais conteúdo nos stories, tenho muito mais possibilidades de visualizações diferentes. E funciona. Tudo tem que ver com qual público que eu quero atingir. Se eu tenho um público mais jovem, eu tenho que falar uma linguagem mais jovem. Se eu quero atingir um público dos meus 25 aos meus 35 anos, eu tenho que ter uma outra linguagem. Se eu quero atingir dos meus 35 aos meus 60 anos, eu tenho que ter uma outra linguagem. Então, por isso que às vezes não existe um certo e errado, existem tentativas para você conhecer e as pessoas se identificarem com a sua marca. Um ponto muito importante que é conhecer realmente o nosso consumidor, perceber para quem é que nós estamos a comunicar, exatamente, o que é que nós queremos comunicar como salão, ou seja, o que é que queremos destacar ao longo do ano, mas o que é a nossa ADN e a nossa imagem que queremos passar nas redes sociais. Exato. E muito claro, e sempre acompanhando os insights e os resultados do que vamos publicando para saber o que é que funciona, o que é que não funciona e como é que vamos sempre alavancando aquilo que funciona. Muito obrigado pela vossa partilha, pela vossa honestidade e transparência. É possível partilharem alguma dica extra, ou querem partilhar alguma dica extra a quem nos está a ouvir de como é que pode gerir melhor as suas redes sociais, ou se tem resultado, uma mensagem final? Sim, eu acho que às vezes as pessoas pensam um bocadinho que... Ou seja, é preciso muito tempo para gerir. Será que compensa termos uma pessoa a fazer isso dentro do espaço? Compensa. Façam, apostem nisso, que eu acho que o retorno vai sempre compensar. Eu deixo como dica que eu acho que as mídias sociais é o futuro, não temos como voltar atrás. Então, para a gente estar crescendo nos nossos negócios, a gente tem que estar sendo visto. Então, uma das coisas é dimensionar a sua linha de pensamento, direcionar o público que você quer atingir, e trabalho tem bastante. É só uma questão de organização e gerir o seu tempo, e gerir quanto tempo eu vou ter nas minhas mídias sociais, e é isso que a gente tem de retorno. Tudo que a gente se doa mais para aquilo, a gente retorna mais, tem um retorno, né? O plantar e o colher. Então, se eu quero plantar mais, eu vou colher no futuro. Não é nada de imediato, nenhum teste em mídias sociais é algo imediativo, postei hoje e já tem um retorno amanhã. É algo sequencial de determinação e de constância, né? Não adianta querer achar que vai plantar hoje e amanhã já vou estar colhendo a maçã. Não é assim que funciona. E tem uma ideia um pouco da percentagem de clientes que vêm através das redes sociais para o Estúdio Fiodor? Sim, no caso, hoje nós temos um percentual entre 25% a 30% de clientes novos todos os meses. Então, são clientes rotativos, né? Que vêm do Porto, que vêm da Madeira, que mudaram de país, mas não mudaram de salão. Então, tem portugueses que moram na Itália, em outros países, mas fazem o cabelo com a gente uma vez por ano, a cada 6 meses, quando vem visitar. Então, isso nos dá prazer que a gente está alcançando, a rede social alcança mais pessoas do que antigamente era o marketing antigo, do panfletagem, das redes da televisão. Então, eu acho que é uma coisa que vale a pena, e quem quer crescer no seu negócio é uma das coisas que tem que dedicar tempo, sim, que tem retorno. Não imediato, mas tem retorno. Confiando. Para alcançar clientes novos, mas também para nutrir a relação entre os clientes que já temos. Isso é importante. Entre as sessões que eles vão lá. Fiéis como os que hão de vir amanhã. É confiar no processo e trabalhar. Muito obrigado pela partilha.